E eu sigo acompanhando, como já antecipei aqui para vocês, a cotação do petróleo nessa segunda-feira. A gente tem uma queda importante aqui da commodity acontecendo hoje, tanto o petróleo Brent como o WTI. O Brent está caindo agora 6,63%, cotado a $85,61. WTI também cai 6,85%, cotado a $83,17. E isso depois de ter novamente mirado a casa dos $100 o barril do petróleo, com essa ofensiva que já durava 15 dias, né, de ambos os lados, e isso, obviamente, acabou afetando bastante, né, o preço da commodity, pressionou bastante, mas com essa suspensão dos ataques, aí a gente vê novamente, né, a retirada do prêmio de risco da commodity, que volta a operar nesse patamar dos $85, $83 nesse momento. É o que acontece nessa manhã, é o que traz alívio para os mercados. Teve alívio aí no mercado internacional, como a gente já mostrou para vocês, na Ásia, também na Europa. A gente tem as bolsas operando em alta, com certa recuperação, índices futuros americanos dessa mesma forma. E a gente deve ter algum impacto também aqui na Bolsa Brasileira. Mas apesar dessa queda do petróleo hoje, a commodity segue em um patamar ainda elevado, comprometendo as economias globais, né? O petróleo Brent, como já disse aqui a você, chegou a bater quase $100 depois de 2 meses. E isso acontece em meio às crescentes tensões relacionadas ao conflito no Oriente Médio. É para a gente entender mais sobre esse movimento e os impactos econômicos disso que a gente conversa agora com o Marcos Delia, que é sócio da Legio Consultoria, que já está aqui comigo. Marcos, bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Sempre bem-vindo por aqui. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. Vamos lá, então. Agradeço estar aqui novamente. Sempre bom bater um papo contigo, meu querido. Brent chegou a quase $100 novamente, né? Algo que a gente já tem visto acontecer desde o início desses ataques. Ofensiva aumenta, as ameaças aumentam, a gente também vê um prêmio de risco, né, maior sendo embutido no petróleo. O que o mercado precifica agora nesse momento? É uma desescalada consistente? É a possibilidade de retomada dessa diplomacia? Porque se a gente for parar para pensar em oferta de petróleo, na verdade a gente tem outras frentes agora colocando em risco esse trânsito da commodity. Acabamos de mostrar que os Houthis estão agindo lá em Bab el-Mandeb, ou seja, isso também compromete uma outra rota importante ali para aquela região, para escoar commodity. Então, o que justifica agora esse alívio no preço do barril do petróleo? Bom, a gente está agora num cenário um pouco diferente do cenário que a gente estava no início da guerra, né? Hoje a gente já olha para um balanço entre demanda e oferta mundial diferente. A gente já tem uma projeção aí de queda do consumo anual aí do petróleo em cerca de 1,2 milhões de barris dia, que é uma redução bastante significativa em relação ao consumo. Por outro lado, né, a OPEP+, ela já aumentou a autorização para a produção dos seus países membros. Então, você tem hoje mais oferta, menos demanda projetada, o que traz o preço do petróleo para um ponto de equilíbrio mais baixo. Então, esse efeito, tanto de Hormuz quanto da interrupção do Mar Vermelho, ele acaba sendo limitado por essa expectativa de preço. Então, hoje, esse patamar de $100 talvez seja o patamar máximo que a gente vai chegar. Diferente do começo da guerra, onde você teve o Brent cotado aí a $138, por exemplo, o Dated Brent, né? Então, isso é um novo ponto de equilíbrio, e aí a expectativa de preço futuro, ela passa a ser menor do que a gente tinha no começo da guerra, em março e abril. A gente hoje, olhando para o futuro, a gente está com o Brent aí em outubro para $86, né? E a expectativa é que esse preço ainda caia mais ao longo do tempo. Não especificamente por causa da condição de Hormuz e do Mar Vermelho, mas sim por esse novo equilíbrio entre demanda e oferta no mercado de petróleo mundial. Traz esse certo alívio nesse momento, né, Marcos? Mas quando a gente fala de um mercado de commodity, e não só de commodity, outros produtos importantes, essa rota marítima, né, que a gente tem ali naquela região, vindo do Estreito de Hormuz, passando por Bab el-Mandeb, chegando ao Mar Vermelho, para conseguir passar ali por Suez, isso traz ali um tráfego importante em questão de tempo de navegação, de entrega dessas mercadorias e, obviamente, também de segurança.
quais são os efeitos secundários que a gente pode ter nesse momento, já que no preço do petróleo a gente pode encontrar um equilíbrio, mas em relação à segurança da navegação nessa região. E aí eu estou falando aqui como é que fica a questão de preço de seguro, como é que ficam os fretes marítimos, como é que fica agora essa questão dessa fragmentação dessas rotas marítimas nesse momento. O mercado já precificou isso ou a gente ainda pode ter um risco sendo embutido nas negociações a partir do aumento do risco nessa região? Essa questão do Mar Vermelho, né, do Estreito no Mar Vermelho, ela cria essa volatilidade que a gente via anteriormente no Estreito de Hormuz, né? Então, hoje você passa a ter essa incerteza no transporte nessa região, passa a ser uma área de conflito, os fretes sobem, mas hoje a gente enxerga que esses fretes, essa variação do frete, ela já está dentro desse preço esperado do barril de petróleo, ou seja, isso já vinha sendo precificado para Hormuz e no caso do Mar Vermelho, isso vai passar a ser, vai ser incluído no preço também e isso vai estar dentro desse valor médio do petróleo. O que a gente precisa observar é que o que está passando no Mar Vermelho hoje é petróleo saudita, né? A Arábia Saudita ela aumentou a capacidade do duto dela que transfere produto do leste para o oeste do país e a partir dali ele consegue movimentar hoje 5 milhões de barris. É um volume representativo, lembrando que do outro lado, no Estreito de Hormuz, a gente passava 15 milhões de barris, então praticamente um terço daquele volume foi recuperado através da passagem pelo Mar Vermelho. Mas com essa incerteza, isso faz o preço variar, por isso a gente saiu na semana passada de 85 e chegou aí a praticamente $100 na semana passada, no final da semana, principalmente por causa dessa incerteza no Mar Vermelho. Mas isso efetivamente já vinha sendo precificado dentro do preço do petróleo por causa de Hormuz, tá? Marcos, você falou sobre essa questão da redução de demanda realmente pela commodity a nível global. A China é a maior responsável por isso? Porque a gente tem em contrapartida a China também ampliando nos últimos tempos o investimento em projetos verdes mais sustentáveis, né? Esse investimento da China acontece por causa de tudo isso em relação a essa guerra que comprometeu bastante o fornecimento da commodity? Ou isso já acontecia e veio em boa hora e isso significa essa redução de demanda? Ou seja, é a China responsável por isso? São esses investimentos? Investimentos, eles foram gatilho para essa guerra ou não? Como que explica essa redução de demanda? Isso são dois efeitos combinados, na verdade, né? A gente tem o efeito imediato da guerra, que é o aumento do preço dos combustíveis. O aumento desses preços gera uma redução de consumo, né? Isso é uma questão relacionada ao próprio preço do combustível dos diversos países do mundo, né? Inclusive em países onde houve, por exemplo, como a Índia, a Indonésia, houveram ações do governo para redução do consumo. Então você tem uma parte dessa redução simplesmente por causa do aumento do preço do petróleo e de ações para contenção do consumo. E uma outra parte já vem dessa questão estrutural de substituição dos combustíveis fósseis. Isso é uma coisa que vinha sendo feita aí nos últimos 10 anos, né? Você tem investimentos sendo feitos desde lá atrás em energia solar até os combustíveis alternativos atualmente. Então você tem uma trajetória aí de substituição de combustíveis. Então essas duas coisas combinadas acabaram se refletindo nesse momento agora, onde você tem uma redução do consumo do petróleo. O ponto realmente é que quando a gente olha para a Arábia Saudita especificamente, aí é até um ponto curioso dessa discussão, né, você vê o aumento da oferta da OPEP, né, da autorização de oferta dos países pertencentes à OPEP, liderada pela Arábia Saudita. E isso aparentemente é um contrassenso, porque isso reduz o preço, né? É lógico que os países do Golfo não vão poder agora colocar esse produto no mercado, mas já existe essa perspectiva para o futuro, então isso baixa o preço no futuro. E os outros países da OPEP que não estão no Golfo já têm autorização para produzir mais. E isso é praticamente 50% a mais de volume dentro desse grupo
que poderia ser colocado dentro do mercado, né? Nessa variação aí de cerca de 1 milhão de barris, cerca de 50% do grupo está fora do Golfo e pode colocar esse petróleo no mercado. E aí a questão é a Arábia Saudita tentando amortecer esse crescimento do petróleo justamente para ter um efeito contrário, que é de não tornar não mostrar tão fortemente a dependência do petróleo para os países consumidores. Por fim, então, Marcos, qual que é o balanço que você faz de toda essa crise para a OPEP+? A OPEP+ ganha ou perde poder nessa crise toda com esse conflito no Oriente Médio? Ela reduz um pouco o poder, não o poder em si, mas reduz a influência da OPEP, porque muitos países, durante a crise, perceberam a forte dependência do petróleo em seus países, e aí a substituição dos combustíveis fósseis acaba sendo uma prioridade em muitos países, e isso leva a um enfraquecimento, né, da influência da OPEP no preço do mercado, uma vez que, para ela não perder esse mercado, ela tem que baixar preço, e, por outro lado, né, ela se torna aí um player onde o próprio mercado está começando a conduzir a necessidade de petróleo no mundo, e não mais a oferta da OPEP influenciando diretamente o preço. A demanda passa a ser mais importante e isso é que vai conduzir o preço daqui para frente. Perfeito. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos aqui com o Marcos Delia, que é sócio da Lego Consultoria. Meu querido, sempre bem-vindo. Uma boa semana para você. Até uma próxima. Obrigado, boa semana. Até mais.